A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero falar nesse vídeo a respeito do sábado do Senhor, o sábado que muitos têm guardado, muitos se tem discutido a respeito desse sábado. O sábado que foi dado a Moisés para que o povo guardasse, mas que tem um significado muito maior do que se pensa. Esse sábado já começa em Gênesis capítulo 2, no versículo 2 e 3. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, repousou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele repousou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esse sábado que a gente vê aqui que Deus repousou, ele é muito forte esse significado. Essa palavra repousou, que encontramos aqui em Gênesis capítulo 2, da palavra hebraica original, Shabá. Nós encontramos esta palavra durante toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E agora nós vamos entender o porquê. O que Deus quis nos deixar com esse descansou, com esse repouso. Para isso nós vamos precisar ler em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Vamos pegar um contexto maior. Hebreus capítulo 3, no versículo 7. Vamos ler a partir do versículo 7 em diante, que diz assim: Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: Estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Tá vendo a palavra repouso aqui? Aqui Deus está falando sobre o povo no deserto. No livro de Números 14, no capítulo 14, versículo 28 ao 35, depois de uma grande murmuração, Deus decide que o povo não entrará mais na terra prometida. Aqui a gente vê que Deus jurou que eles não entrarão no seu repouso. Pois bem, esse repouso que Deus fala aqui, é o repouso na terra de Canaã. É o alívio, é o descanso de toda a luta do povo hebreu, de tudo que o povo está passando no deserto. Vamos continuar a leitura. Versículo 12. Vinde, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, que se aparta do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do deserto. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Como eu disse antes, o povo que murmurava no deserto, o povo que tinha saído do Egito por Moisés, Deus decidiu que eles não entrariam mais no seu repouso, ou seja, na terra prometida. Aqui nós vemos 3 perguntas. Com quem se indignou por 40 anos no deserto? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto?
E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Vamos continuar no capítulo 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foi pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação não lhes proveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Ou seja, o povo no deserto ouvia a pregação das boas novas. Quais boas novas? As boas novas da vinda de Cristo, o nosso Salvador. Mas para eles não aproveitou, porquanto eles não criam naquilo. Ou seja, eles não tinham uma fé completa naquilo, como nós temos hoje uma fé que Cristo já veio, já morreu na cruz e ressuscitou, nos justificando do pecado. Hoje a nossa fé é diferente. Continuamos no versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, o povo no deserto, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Opa, aqui nós temos uma coisa interessante. A palavra diz: embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Lembra lá em Gênesis capítulo 2, que diz que Deus repousou de toda a sua obra? Pois bem, essa obra que Deus repousou não era somente a obra do capítulo 1, da criação, de Gênesis capítulo 1, mas toda a obra, a criação, passando por Noé, cujo nome se traduz repouso, descanso, consolo, no ar, do hebraico original. E passando por Josué, na terra prometida, Josué recebeu repouso. E nós vamos continuar lendo sobre isso mais para frente. Então entendam, o sábado, Shabá, palavra traduzida sábado ou descanso, o Shabá, ele tem um significado muito maior do que aquilo que pensamos. O sábado do Senhor, o repouso do Senhor, ele está valendo até hoje. Porque esse repouso, Deus está lá, Deus está nos aguardando nesse repouso. Mas como? Vamos ler no livro de Isaías, no capítulo 46. Isaías 46, versículo 9 e 10. E diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém? Então aqui nós vemos que Deus já anuncia o fim desde o princípio, ou seja, Deus, muito antes de o homem cair no pecado, Adão e Eva no jardim, Deus já nos deu um repouso, já nos deu um descanso. Isso mesmo, Deus já nos deu um descanso, muito antes. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 4, continuando. No versículo 4 diz assim: porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta
que alguns entrem nele e que aqueles que primeiro foram pregados as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A palavra nos diz aqui que se Deus criou o repouso, lá em Gênesis capítulo 2, e diz que o povo no deserto não entraria no seu repouso, a não ser alguns de idade de 20 anos para cima, junto com Josué e Caleb, que entraram na terra de Canaã, na terra prometida. Eles entraram no repouso do Senhor. Mas aqui ainda diz que alguns entre nós aqui ainda nos resta entrar nesse repouso. Nós que cremos na palavra do Senhor, nós que cremos no Evangelho do Senhor. Há um repouso preparado para nós. Há um Shabá preparado para todos nós. Vamos continuar ali no versículo 8. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Ou seja, se Josué tivesse falado, tivesse dado repouso para aquele povo no deserto, não seria necessário falar de um outro repouso. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Para nós que cremos no Evangelho, ainda resta um repouso. É neste repouso que Deus está. Porque aquele que entrou no seu repouso, ou seja, Josué, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas, em Gênesis capítulo 2. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, o autor de Hebreus aqui nos dá um conselho. Procuremos, pois, entrar no repouso do Senhor, para que não caia ninguém no mesmo exemplo de desobediência do povo no deserto. Aí ele termina esse capítulo dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos de tratar. Ou seja, para que possamos entrar no seu repouso, nós temos que ser santos, andar em santidade, buscando justificação dos nossos pecados todos os dias, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela conhece cada coração. O Senhor conhece cada coração. E para que possamos entrar naquele repouso, naquele dia, no dia da volta do nosso Senhor, nós precisamos estar de acordo com a palavra. Portanto, irmãos, o descanso, o repouso, ou o sábado, como algumas traduções contém ali, algumas traduções escritas sábado, não é simplesmente um dia a ser guardado. É muito mais do que isso. O sábado, o descanso, ou a palavra repouso, é onde Deus nos aguarda, onde Deus está nos aguardando para entrarmos no seu repouso. E é por isso que Jesus mesmo nos diz no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no versículo 27, diz assim: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aqui, pegando um contexto dessa palavra, quando os fariseus vinham interrogar Jesus a respeito de sábado, porque Jesus fazia curas no sábado, Jesus lhes responde dessa maneira: que o Shabá, o repouso,
foi feito por causa do homem, para que todo homem que receba o Senhor como Cristo e Salvador, ele possa entrar nesse repouso. E não foi criado o homem por causa do repouso, por causa do sábado, como está traduzido aqui, mas sim o sábado foi criado por causa do homem. Ou seja, o repouso lá em Gênesis 2 já foi criado para nós, para que nós possamos repousar com o nosso Deus. Agora vamos ver um exemplo de como seremos chamados para esse repouso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como um pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, ele está chamando as suas ovelhas para que entre no seu repouso, que está preparado, que foi feito já desde a fundação do mundo, em Gênesis 2. Mas como que eu vou entender esse repouso? Como que eu vou saber como será esse repouso? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 2. Diz assim: Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Agora pula para o versículo 8, que diz assim: Mas quanto aos tímidos, os incrédulos, e os abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Portanto, irmãos, temos que viver a nossa vida aqui hoje, buscando ao Senhor, buscando conhecer a sua palavra, a sua verdadeira palavra, o seu evangelho, para que possamos entrar no repouso do Senhor, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá morte, nem pranto, nem dor. E o próprio Deus habitará ali, conosco. Para aqueles que não creem na palavra, não creem no Evangelho do Senhor, é como diz ali no versículo 8, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre, e será a segunda morte. E a palavra nos diz que Deus habita na eternidade, que 1000 anos é como um dia para Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele fez a sua obra desde o princípio e nos aguarda lá no seu repouso. Portanto, irmãos, olhem com fé esta palavra, ouçam com fé, estude na sua palavra, na sua Bíblia e veja que realmente Deus está nos aguardando. Compete a nós agora decidirmos, escolhermos aquilo que queremos para as nossas vidas. Se queremos habitar com Ele no seu repouso, entrar no seu reino e viver com o próprio Deus,
ou se queremos ser lançados no lago de fogo. Que Deus abençoe por ter tirado tempo para ouvir esta palavra. Que Deus o guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.